Debatedores, a PEC 05 vem sendo chamada de PEC da Vingança. Se é um nome apropriado ou não, os senhores vão nos dizer. E acrescentamos uma pergunta. A proposta é uma estratégia de interferência política no Ministério Público? Começamos com o procurador Roberto Liviano. 5 minutos com direito a 2 interrupções, por favor. Na minha visão, nós estamos diante do maior ataque ao Ministério Público desde a Constituição de 1988. Tínhamos enfrentado uma grande crise por ocasião da PEC 37, quando, em 2013, queriam nos retirar o poder de investigação criminal, apesar de sermos signatários do Estatuto de Roma, em que o Brasil assumiu uma posição de ter um Ministério Público corajoso, independente, investigativo. Ao final, por 430-9, o Brasil rejeitou a PEC 37. Hoje, vários anos se passaram e, novamente, há esta investida e que apropriadamente está sendo chamada de PEC da Vingança. O Ministério Público do Brasil está sendo agredido por suas virtudes, por cumprir a missão constitucional que lhe foi entregue em 88, que levou o jurista Dalmo Dallari a chamá-lo de advogado do povo, que recebeu a incumbência de defender o patrimônio público, de defender os idosos, as pessoas com deficiência, as crianças, o meio ambiente, os consumidores, os indígenas. Todos esses interesses difusos e coletivos, assim como a ordem jurídica e o regime democrático. Como nós atingimos como nós lutamos para cumprir essa missão constitucional, nós mexemos com interesses de poderosos. E essa é a reação que nós estamos sofrendo, este ataque gravíssimo que fere a nossa independência funcional. E é isso que se pretende com a PEC 5. Retirar a independência funcional, querer que o Ministério Público trabalhe sem independência funcional, é como querer, por exemplo, que a Polícia Civil vá intervir num assalto a banco sem armamento. É como querer que o bombeiro vá intervir num incêndio sem as mangueiras com água para poder conter o incêndio. Não é possível trabalhar sem independência funcional. Por isso que o artigo 127 da Constituição consagra a independência funcional, inclusive reconhecida em vários julgados do Supremo como cláusula pétrea da nossa Constituição. Procurador, ainda restam 2 minutos e 18 segundos para o senhor, 17 segundos, na verdade. Doutor Marco Aurélio, eu repito a pergunta feita anteriormente. A PEC é uma tentativa de interferência política no Ministério Público? Em hipótese nenhuma. Agradeço a oportunidade uma vez mais, o que comprova, na verdade, na fala, enfim, do doutor Roberto, a conveniência e a oportunidade desse debate. E mais do que isso, a urgência e a necessidade de um debate franco e aberto a respeito dessa reformulação que é saudável e muitíssimo bem-vinda. Nós precisamos delimitar aqui qual é o objeto da discussão. Nós precisamos discutir a PEC que foi apresentada pelo deputado Paulo Teixeira, cujo relatório feito pelo deputado Paulo Magalhães foi levado aos seus pares nos últimos dias para apreciação. Essa é a PEC que tem que entrar em debate, não a PEC cuja redação foi criada, na verdade, por aqueles que estão, de alguma forma, resistindo a essas reformulações, que, como eu disse, são saudáveis e muitíssimo bem-vindas. Está na hora, na verdade, da gente rever determinados atos praticados pelo Ministério Público. Nós não podemos, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de justiça. E foi isso, infelizmente, que nós vimos nos últimos muitos anos no país, para nossa imensa tristeza e para a grande vergonha de todos os brasileiros. Em primeiro plano, eu gostaria de dizer, Carol, e a todos aqueles que estão nos dando a honra, de nos acompanhar na noite de hoje, eu gostaria de dizer que ao Conselho Nacional do Ministério Público foram reservadas importantes missões institucionais. A esse conselho compete o controle dos atos administrativos e financeiros do Ministério Público. A esse conselho compete também o exame da legalidade dos atos administrativos e também o exame do cumprimento dos deveres funcionais de cada um dos membros, dos milhares de membros do Ministério Público.
Esse conselho, o Conselho Nacional do Ministério Público, pela redação da PEC, do deputado Paulo Teixeira, um deputado muito combativo, muito sério, que dialogou amplamente para construir o seu texto, esse conselho vai passar a ter 17 membros e tinha, na composição anterior, 14 membros. Esses 17 membros, entre eles ainda, vai continuar havendo uma maioria do Ministério Público. A saber, 4 membros indicados pelo Ministério Público da União, 3 membros indicados pelos Ministérios Públicos dos Estados, um corregedor nacional e o próprio Procurador-Geral da República. A esses 9 membros vão se somar 2 membros indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, após, evidentemente, a validação dos pressupostos de reputação ilibada e de notório saber jurídico. A esses 11 membros vão se somar também 3 membros escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ, entre os seus pares ou entre os juízes, enfim, do nosso sistema de justiça. A esses outros vão se somar 3 membros escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo um pela Câmara, um pelo Senado e, alternadamente, por cada uma das casas, o terceiro membro. E, por fim, um membro indicado pelo Supremo, que vai ser validado, na verdade, pelo Congresso Nacional. A grande discussão, Carol, é exatamente em relação ao corregedor. A indicação, na verdade, do corregedor teria que ser validada pela Câmara. Mas o debate honesto nos obriga a dizer que essa escolha vai estar limitada ao conjunto dos representantes do Ministério Público. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso e eu quero seguramente aproveitar esse tempo para esclarecer. Então, eu queria primeiro delimitar, doutor Roberto, o objeto da nossa discussão. Vamos enfrentar o ponto central, a PEC do deputado Paulo Teixeira, cujo relatório do deputado Paulo Magalhães foi enviado aos seus pares. Essa é a PEC que a gente tem que debater. O Ministério Público não pode agir como se fosse uma agência de marketing, né? Eles estão, na verdade, levando a erro um número enorme de brasileiros que está achando que a independência funcional está sendo colocada em xeque. E nesse debate nós vamos ter a oportunidade de mostrar que não. Procurador Liviano, o Ministério Público está levando a sociedade brasileira a interpretar a PEC de forma errônea? De maneira nenhuma. Todo respeito ao doutor Marco Aurélio, mas não é bem assim, não. É muito bonito, as palavras ficam muito bonitas, mas olhando as coisas com clareza, com exatidão, primeiro que não houve esse debate profundo que o doutor Marco Aurélio sugere. As coisas foram bastante assodadas, não é? Esta questão foi colocada aí no estilo de boiada, não é? Que o ex-ministro do Meio Ambiente bem colocou naquela histórica reunião de 25 de abril, que mostrou como é que a prática política acontece no Brasil. Em segundo lugar, é muito bonito falar desses números, dessas paridades, mas, doutor Marco Aurélio, quando os conselheiros são indicados oriundos do Congresso, oriundos da OAB, oriundos do Supremo, oriundos do STJ, o nome é aprovado, doutor Marco Aurélio, em uma semana. Quando o nome provém do Ministério Público, doutor Marco Aurélio, leva meses, eles são travados no Senado por meses, no estilo André Mendonça. Veja aí as estatísticas, doutor Marco Aurélio. E isso desbalanceia as decisões do CNMP. Isto é razoável? Isto é justo? Isto respeita a vontade do Constituinte? Veja aí as estatísticas. Tem nomes que ficam meses esperando a aprovação. Tem alguns até que são rejeitados, como de Lauro Nogueira, de Goiás, como Dermeval, do Distrito Federal, sem motivo razoável, não é? Então, na teoria é muito bonito, mas na prática não é bem assim, não. E essa questão do corregedor que nós vamos debater tem muitas outras nuances. Portanto, o Ministério Público não está querendo fazer marketing. O Ministério Público é respeito à sua independência funcional. E isso que está se propondo é pisotear, desrespeitar. Está se falando aí no relatório em ingerência do CNMP em atos de investigação, em atos de execução. Isso é violação à Constituição, inclusive a tratados internacionais.